no tempo de Moisés, nos dias de Moisés, nós temos aí, né, que traz aí, o primeiro tópico, ele é um panorama de avivamentos do Antigo Testamento. Então nós vamos ter um panorama de Moisés, Samuel e também dos outros a seguir aí, até chegarmos ao final do Novo Testamento, avivamento no Novo Testamento. Mas, nesse primeiro subtópico aí, avivamento nos tempos de Moisés, nós vamos ler aí Êxodo 3,14. Vai colocar Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Então nós vamos ver aí, está escrito ali. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Embora você não vai encontrar a palavra avivamento, literalmente, no Antigo Testamento, mas você vai ter o entendimento que esse avivamento, como eu disse, não é só através de sinais e maravilhas. Mas aqui, nós vamos entender nesse primeiro subtópico que Deus, ele vai se dar conhecido, né? E Moisés, ele vai conhecer quando ele tem aquele encontro com o Senhor, né, na sarça, e diante daquele diálogo, ele vai entender, Deus vai se dar conhecido, e ele vai deixar aí Moisés o conhecê-lo, e vai orientar Moisés como é que ele quer que o povo, né, e também Faraó, se conhecesse ou passasse a conhecer a Deus. Por quê? Porque Faraó, ele acreditava, na verdade, né, todo o Egito, em vários deuses. Então, certamente, Faraó, ele precisava e precisaria conhecer realmente quem é o Deus poderoso. E para Deus, né, trabalhar e trazer esse avivamento, porque Israel estava em crise, Israel estava numa necessidade que precisava, na verdade, de um avivamento de esperança. Então aí já entra o avivamento de Deus. Deus deixando Moisés conhecer e para ali preparar Moisés para levá-lo como um libertador. Israel estava chorando, Israel estava pedindo, né, uma intervenção, e aí Deus lá no monte está preparando Moisés. Na verdade, ele vem preparando Moisés desde o nascimento, mas na verdade ali é um encontro. Ele prepara e aí chega ao encontro ali. Então, naquele momento que você é preparado, e aí Deus, ele vai entregar na sua mão algo que ele quer que você faça. É o que ele faz aqui com Moisés. Então ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E aí ele vai dizer: olha, você vai dizer aos filhos de Israel que o eu sou te enviou, certo? E aí Deus começa a preparar o cenário de libertação, de um avivamento naquela crise em que eles estavam vivendo. Capítulo 7, versículo 3 de Êxodo, né? Agora nós vamos ver a forma com que Deus se tornou conhecido. Ele deu-se a conhecer a Moisés, orientou a Moisés, e agora aqui no capítulo 7, versículo 3, 3, isso. Aí agora ele vai usar a forma, né? A forma com que Deus se tornou conhecido. Aí está escrito lá: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito. Aí está o final do versículo: os meus sinais e minhas maravilhas. Agora Deus, ele após orientar Moisés, preparar e levá-lo, ele vai agora deixar claro a forma com que ele vai ser conhecido, através de sinais e maravilhas, trazendo esse avivamento. Por quê? Pode colocar a primeira imagem. Eu destaquei 3 imagens, eu vou mostrar para vocês, embora de dia. Pode colocar. Aí. Talvez a visualização. Mas só para os irmãos terem entendimento. Dá um zoom, o máximo que puder.
Esse quadro aí, irmãos, que nós trouxemos, foi, na verdade, para esse gráfico, para vocês entenderem que a forma que Deus vai deixar dar conhecido através dos sinais de maravilha foi justamente através das pragas, né, que é conhecido. Por exemplo, Deus, o faraó não conhecia Deus e, infelizmente, até alguns que viviam ali, eles também acreditavam, né? Alguns do povo de Israel, eles já estavam tão desacreditados que eles também depositavam alguma confiança, entre aspas, nesses deuses. Então agora Deus ele vai se dar a forma. E qual que é a forma que se Deus dá conhecido? Qual que é a forma que Deus promove o seu nome para um avivamento, uma esperança? É justamente combatendo ali, ó, sobre esses deuses, né? Por exemplo, o Nilo, né, que é ali o deus Rapi, o deus rio, eles tinham muita reverência ao Nilo, né? Alguns romanos estudam e dizem que o Nilo ele é, na verdade, a reverência maior, né, da criação do Egito. Então, Deus agora ele entra ali, você pode depois pegar com o pastor Eric, printar, fazer, aí se você quiser levar para casa e ler ali todos esses sinais. E todos esses sinais, na verdade, são deuses que ali Faraó e os outros acreditavam. Então Deus agora ele vai dar essa forma, né? E ele mesmo vai endurecer o coração de Faraó e vai mandar uma outra praga. Para quê? Para mostrar que ele é o único Deus que pode trazer o avivamento e a esperança para o seu povo. Ele é o único Deus, o Deus que está no trono e que não há nenhum Deus fora dele. Amém? Até aqui, tudo bem? Então esse avivamento Deus mostra dessa forma nos tempos de Moisés, preparando Moisés, atendendo, né, a oração do povo, que ainda ali os remanescentes oravam, e mostrando que ele realmente é o Deus poderoso. E que forma que ele faz? Ele faz sinais e maravilhas, destruindo, né, todos esses deuses e mostrando que ele é o maior Deus todo-poderoso. E aí o povo se volta e passa então a crer naqueles sinais e maravilhas, entender que Deus não havia esquecido e que agora eles criam uma esperança. Então eles, aquela folha seca que eu mencionei, estava ali seco, alguns desesperançosos, e agora com isso começa a ser avivado dentro deles a esperança para seguir aí a libertação. Glória a Deus. Vamos aí ao segundo tópico, né? E nós vamos ver o avivamento no tempo de Samuel. E aqui é interessante, irmãos, porque no período interbíblico nós temos aí muitos pecados, né? Muitos altos e baixos do povo. O povo está aqui, aí caía em decadência e pecado, descia. Aí o povo chorava, arrependia, de novo vinha o avivamento. Então vinha aqueles picos, né? Só que aqui, dentro da casa do sacerdote, da casa também do Senhor, nós vamos entender que os pecados agora estão lá dentro da família sacerdotal, né? Vamos ler o capítulo 2, versículo 30, aí de 1 Samuel. Capítulo 2, versículo 30. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30. E nós vamos entender que agora ali, ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão, ali está, envelhecidos, mas serão desprezados, certo? Veja que agora, o que Deus coloca: aqueles que me honram, eu com certeza vou honrá-los, mas os que me desprezam, eu também vou desprezá-los. É o que aconteceu aqui.
certo? Pois o pecado estava dentro da família sacerdotal, e nós vamos entender que ali, por esse pecado, veio uma consequência. Os filhos do sacerdote, ele morre, né? E ao saber dessa notícia, ele também vem a morrer, certo? Então ali era necessidade de um avivamento, e por isso quando nós lemos 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 e 6, nós vamos entender que agora, com toda aquela consequência que veio, aquela crise, né? Morreu o sacerdote, morreu os filhos do sacerdote, e agora Samuel, ele é levantado, né? Ele é chamado desde criança e ele é levantado. Então vai chegar o tempo que ele vai convocar o povo a quê? Ao arrependimento, né? Ele vai convocar o povo para o arrependimento, para esse retorno, né? Para ser avivado novamente. 1 Samuel 7,2 está assim: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate, porque na batalha a arca foi levada, foi tomada, né? Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então havia ali um lamento, né? Uma crise que está acontecendo. Aconteceu a batalha, a arca foi tomada, e agora então Samuel, ele vai convocar o povo para se arrepender. Se não me falha a memória, só anotei aqui o versículo 6 desse mesmo capítulo. Aliás, pode ser o versículo 6, volta lá no 2. No 2, e vai na sequência, 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes, olha aí a conversão, né? Olha aí, o conselho do profeta, certo? Converterdes a quem? Ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos, né? E ali preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, ou seja, só a Ele, não tem outros deuses. Se vocês fizerem isso, né? Se vocês converter aí esses maus caminhos, esse pecado, tudo que aconteceu, e passar a servir ao Senhor, né? E vos livrará da mão dos filisteus. Então tem um momento de crise, um momento em que o povo está aí na decadência, e Samuel vai aconselhando. Então os filhos de Israel tiraram dentre si, olha o que eles fizeram, tiraram dentre si, né, os balaíns, né, os astarotes, os deuses, né, e serviram ao Senhor. O que eles fizeram? Eles pegaram o conselho do profeta, se arrependeram, e por isso o avivamento fala de retorno, e eles voltam para o Senhor. 6, nós já lemos, né? Então é isso que eles fazem. Então, em meio àquela crise, em meio àquele momento, eles se arrependem, converte, escuta a voz do profeta e volta, e voltando, o Senhor os livra. Então, arrependimento fala muito dessa volta, fala muito desse retorno, né? Eu comentei algo com o pastor Jonathan, numa postagem da página da igreja, e disse a ele que o reflexo, muitas vezes, de um avivamento, a gente vai enxergar, e eu já preguei sobre isso aqui, alguns domingos atrás, vai enxergar, na verdade, esse reflexo, ele vai se dar quando nós tenhamos essa atitude, damos ouvido à palavra de Deus, muitas vezes retornamos, muitas vezes de algum erro, de alguma coisa em que nós podemos fazer, e aí que entristece o coração de Deus, e aí então Deus aviva, né? Você voltou, você converteu, você se arrependeu, né? Aquele crente que se arrependeu, está arrependido, e Deus sabe quando você se arrepende, quando eu me arrependo de um erro. E o que ele faz? Ele pega aquilo ali e vai levantá-lo, vai avivar, vai reavivar você para uma nova história, para um novo momento.
Muito bem lembrado, né? Vai encerrar Gênesis dizendo que ali foi o que o pastor colocou aqui, que na verdade aquele faraó de José, né, se você for a fundo dentro do estudo, esse faraó de Moisés, se eu não me engano, é o tataraneto, né? Ele não conhecia, né, tudo que foi feito por intermédio da vida de José. O povo está em crise, tanto lá como na Babilônia, só que foi diferente a forma de tratar, né, essa crise. Então, vamos aplicar já aqui dentro da colaboração do pastor. Tem crises, né, que às vezes tem alguns crentes que tratam de uma forma, né, e às vezes se entregam, morrendo aí o seu espiritual, né? Vamos pegar aquela prova, né? Às vezes não suporta aquela prova, não suporta aquilo lá. E Daniel não, ele tratou diferente. Ele falou, não, eu estou aqui, estou longe de casa, mas é o seguinte, eu não vou me contaminar não, eu vou manter vivo, né? É o que exatamente ele estava dizendo, nós vamos nos manter vivos aqui, vamos manter em oração, tanto que todas as coisas que foi revelado a Daniel, foi revelado através da oração, através do mantimento da sua vida espiritual, né? E lá, né, na crise de Israel, quando chega, na verdade, depois de José, eles passam a ser escravizados justamente porque eles passam, então, esse externo, né? E se entregar a essas coisas e acaba morrendo. É por isso que nós vamos entender no alto da história que, como eu disse aqui alguns segundos atrás, que alguns de Israel já estavam, na verdade, até reverenciando e acreditando que Deus havia esquecido, então eu vou ficar com esse Deus aqui, né? Foi o que aconteceu lá quando Moisés sobe para poder receber as tábuas da lei, e o povo cansa de esperar, e aí junta um grupo ali e fala, não, ó, isso aí não vai dar certo não. Já lá, Deus já tinha feito vários milagres, vários sinais de maravilha, dentro do Egito, no caminho. Não, então, peraí, vamos construir outro Deus aí, porque esse aqui, quer dizer, aquele momento em que eles se entregam. Exatamente isso. Obrigado, pastor. Certo? E, seguindo aqui, então, nesse avivamento aí, trazido, convocado, Samuel é escolhido, né? E ele vem trazendo, né? E o que interessante que eu acho na vida de Samuel é que Samuel, ele também foi aquele homem que manteve a sua postura, manteve aí a sua consciência, e ele não se corrompeu em nada, né? Nem diante de Saul, nem diante de ninguém. Ele manteve ali, e ele foi esse juiz, ele foi esse sacerdote, esse profeta, que realmente não deixou que a vida fosse aí desviada para um outro caminho. E aí, nós temos aí, né, temos que tomar cuidado, como aqui dentro do assunto, quantas igrejas perderam a palavra de Deus. Aí nós vamos já entrando no avivamento de Josias, que é justamente o que está aí, né, na leitura, a atitude de Josias, né, e nós vamos puxar rápido aqui, nós vemos que antes disso, nós temos aí alguns outros, né, que reinaram, a exemplo de Manassés, que reina, né, que faz as coisas erradas, é um grande exemplo para o retorno, Manassés, mas e quando ele vê o que ele fez, ele retorna, ele pede perdão, né, e Deus ouve, e aí, depois disso ele morre, e Amon, que é o filho de Manassés, ele assume. E aí, infelizmente, Amon, além de fazer tudo errado, né, saber o que estava ali, né, segundo a lei, ele faz tudo ao contrário, tudo errado. E aí, o que acontece? O próprio povo mata ele, e aí, matando ele, eles colocam Josias, e Josias agora vai fazer uma reforma no templo. E olha que interessante aqui, é um ponto dessa lição,
e que é muito forte para nós, né? Porque quando Josias faz essa reforma, quando ele vai chamar o povo para ler a lei, ler a palavra, o que acontece? A Bíblia ali, dentro da lição da leitura, ele se coloca no lugar dele, na posição de rei, e ele vai fazer ler a Escritura. Quando ele ouve, penso eu, né, tudo aquilo, ele imagina se o que está escrito aí tudo é o que nós devemos fazer, então nós estamos totalmente errados. Rapaz, nós estamos errados aqui, né? Então, num linguajar mais aqui, nos dias de hoje, ele está dizendo, olha, se tudo que está aí tem que ser feito dessa forma, nós estamos completamente ao contrário. Então, nós temos que retornar. Vamos fazer aí um retorno urgente, o que está na palavra, o que está aí nesse livro. E nessa reforma, né, ela só acontece por quê? Porque, na verdade, a Bíblia registra que ele encontra o que na reforma? Ele encontra o livro, ele encontra a palavra. E aí, pastor Elton, é mais forte isso ainda, porque a palavra estava perdida, não era na casa de Josias, não era lá fora. A palavra estava perdida dentro da casa do Senhor. O tempo é curto, irmão, mas o melhor da escola dominical é essas colaborações. Nos dias de Josias, se você for ler o texto de Crônicas, de Reis, você vai ver que eles estavam fazendo uma reforma no templo, né? E tinham dinheiro, acharam dinheiro, e por baixo do dinheiro estava a palavra, o livro da lei. Então, a gente não pode colocar o dinheiro por cima e a palavra por baixo. Agora, a questão do avivamento, se me permite a observação, especialmente no Antigo Testamento, Abacuque ele vai dar alguns elementos, né, no capítulo 3. Né? Você pegar aquele texto, né, oração, primeiro elemento do profeta Abacuque, em forma de louvor. Então, oração, louvor, ouvir a palavra, tem que ter a palavra, e temor de Deus. Então, oração, louvor, palavra e temor de Deus. Mas, quando se fala de avivamento, acho que é ser disso que a gente não dá para se apartar a pessoa do Espírito Santo. Porque sem a atuação do Espírito Santo, não há avivamento. Tem a questão posicional, que o Luiz André bem observou na lição passada, mas a pessoa do Espírito Santo é fundamental para a questão do avivamento. Só que, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado indistintamente, era por medida. Então, quando aqueles 70 anciões receberam o Espírito Santo para auxiliar Moisés, não foi que Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, Deus retirou de Moisés. Você vai ver isso nos profetas. Um exemplo que diz o profeta Micaías, quando aquela questão de Acabe querer subir a Ramó de Gileade, e tinha os falsos profetas ali, e Kenaná vai dizer para Micaías, de onde saiu o Espírito de mim para falar em você? Porque se o Espírito vinha no profeta do Reino Sul, o do Norte se calava, porque era dado por medida. Então, se todo o povo não tem o Espírito Santo, como é que vai ter avivamento no Antigo Testamento? Então, o avivamento estava mais ligado no Antigo Testamento à pessoa do líder. Então, na medida que o líder se voltava para Deus, a tendência era o quê? O povo vinha junto. Então, se resume mais ou menos no Antigo Testamento, mais ou menos nessa questão. Diferente do Novo, né? Porque aí você vai entrar no Novo. Específico, né? Era para o sacerdote ali, que estava na frente, então era de forma específica, em suma, a colaboração do pastor Elton. Então, de forma específica, ao sacerdote, ao rei, colocado ali para que fosse falado. E, como eu disse, há muitas anotações, o tempo já foi, está correndo, né? Mas, para encerrarmos aqui nessa parte do avivamento de Josias, e nesse pequeno resumo rápido, nós vamos aí, coloca a 2 Crônicas 34, 33. Eu tiro o óculos toda hora porque eu enxergo de longe sem óculos, de perto, leitura. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todas quantos se acharam em Israel. Obrigou, então, a leitura, né, bíblica, a que tal culto servissem ao Senhor,
seu Deus todos os seus dias e não se desviaram após o Senhor, Deus de seus pais. O que é isso? O que Josias fez na reforma, certo? Fez a leitura, se posicionou, né? Que muitas vezes você quer avivamento, quer retorno. Eu falei isso aqui quando eu preguei. Você tem que se posicionar, né? Ah, eu quero avivamento, né? Eu quero curas, eu quero sinais e maravilhas. Isso é característica. Sinais e maravilhas nós vamos entender no Novo Testamento que é uma característica, certo? E essa característica estava ali, como o pastor colocou, de forma específica, mas para termos isso, precisamos o quê? Novamente, retornar. Não, se eu quero isso, eu vou orar, né? Se eu quero ver isso, que aconteça isso, eu preciso levar a uma vida avivada. E uma vida avivada, ou seja, em suma, sem oração, não tem avivamento. Sem arrependimento, não tem avivamento. Sem a meditação da palavra, não tem avivamento. Ou tem, pastor Elton? Não tem, né? A palavrinha está bem ali, né? Obrigou. Né? Obrigou. Que é o que eu disse agora, né? Ó, se esse negócio está certo aqui, eu tenho que nem que eu obrigue vocês, né? Às vezes o povo dá uma aplicação rapidinha aqui, né? Ah, pastor está sendo chato, né? Pastor quer que eu oro, pastor quer que eu venha no Curicica, né? Pastor está quase obrigando a você entender que sem o direcionamento da palavra, sem oração, sem arrependimento constante todos os dias, não tem. Nós vamos pegar isso lá em Atos 2, né? Que aí Deus vai dizer, ó, tem várias versões. Tem uma versão que diz, se deixe, né? Certo? E foi uma ordem. Depois eles permaneceram no lugar, certo? Em Efésios 6 vai dizer que você não embriague com o vinho que é a contenda, a dissolução, a contenda, mas você se encha ou se deixe. Então, é o que o senhor acabou de dizer, né? Então, cada pessoa, se ele quer, na verdade, não é imposição. É uma via de mão dupla, né? Ó, eu estou colocando para vocês. Agora, se você quer, você se encha disso aí, para você ter uma vida avivada. Então, irmãos, passamos aí, né? O tempo, ele é muito curto, certo? Se fôssemos discorrer tudo que nós anotamos aqui, ficaria aí exaustivo e nós estaríamos aqui meio-dia só com o Antigo Testamento. Vamos para a lição de número 3, na sequência, seguindo aí. E como eu disse, os irmãos guardem que avivamento, né, não é só sinais e maravilhas. E é justamente o que o pastor Elinaldo Renovato, ele traz aqui. É por isso que ele começa esse texto em João, certo? E mostrando, né, o encontro de Cristo com a mulher samaritana. E ali nós vamos entender que realmente não é só através de sinais e maravilhas. Ali foi através da palavra do conselho de Cristo que aquela mulher foi realmente avivada. Por quê? Nós sabemos que no alto da história, o samaritano era um povo que estava rejeitado pelos judaizantes legalistas, né? Pela política, né? Separada. E ali há esse encontro e Cristo, ele vai trazer esse avivamento para essa mulher através da palavra, né? Dizendo, olha, você pode ter sido separada por eles, pela política, as pessoas te rejeitam, mas eu tenho aqui água viva, né? E que se você beber dela, eu vou te colocar outra vez, está colocando, né? A decisão é sua. Você vai jorrar em você uma fonte, né? Você bebe um pouco dessa água aqui, certo? Vai bebendo dela e ela vai jorrando uma fonte
em você e você passa a ter uma vida avivada. O avivamento do Novo Testamento. E aí nós vamos direto para a leitura bíblica em classe, certo? Mas depois os irmãos no final podem até ler o texto aí, Áureo. Vamos direto aqui para a leitura bíblica em classe, que está em João 4, 7 ao 15. Vamos ler rapidinho, pode ser individualmente um após o outro. Versículo 7, estamos agora no avivamento do Novo Testamento. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Versículo 8, alguém? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Então nós vamos ter também os propósitos dessa lição, avivamento no Novo Testamento, e o primeiro objetivo dela é apresentar o avivamento nos evangelhos. O segundo é saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos e conhecer o avivamento nas epístolas, no Apocalipse. E o avivamento no Novo Testamento, eu preparei aqui uma introdução para nós entendermos. O propósito é mostrar que o avivamento está descrito por todos os livros no Novo Testamento e que nessa realidade, como acabamos de ver, ela também faz parte de toda a história do povo de Israel, ou seja, a partir do Antigo Testamento. Para tanto, vamos entender então que no Novo Testamento é necessário relembrarmos a visão geral do Novo Testamento e suas visões. Então, o propósito do comentarista aqui, o pastor Linaldo Renovato, é mostrar esse avivamento por todos os 27 livros. Pode colocar a segunda imagem, é só para lembrarmos, né? As primeiras aulas, né? Que todos, eu tenho certeza que passaram. O propósito aí é nós entendermos, né? Essa divisão, que na verdade são 5 as divisões, certo? Temos ali os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Temos ali os livros históricos no Novo Testamento, só Atos dos Apóstolos, para os irmãos entenderem, né? Temos as cartas paulinas, as 13 cartas paulinas, e lá nas cartas universais, nós temos ali 8. Por quê? Eu trouxe 2 exemplos, e é o exemplo que nós seguimos, que nós geralmente colocamos, né? Isso não soma nem diminui, mas é só para os irmãos entenderem, certo? Está ali, iniciando nas cartas universais, ali, Hebreus, certo? E o livro profético, o livro apocalíptico, né? Que é o livro profético ali, Apocalipse. Nessa divisão é que nós vamos entender que o avivamento ele se deu tanto nos evangelhos, ele veio com ênfase no derramamento, no cumprimento da promessa, né? Ali em Atos, e ele seguiu sendo conservado, né? Pelos conselhos do apóstolo Paulo, dentro das cartas universais, e no Apocalipse ele se consuma,
certo? É a consumação, é o prêmio. Se você manteve uma vida avivada, manteve uma vida reconhecendo muitas vezes o seu erro e voltando sempre, né, no caminho do reino, a consumação vai estar lá em Apocalipse. Você vai receber, né, essa consumação desse avivamento, dessa vida avivada, herdando, né, o lugar que ele foi preparar para nós. A outra imagem, essa é só para os irmãos entender, né? E na outra imagem, que na verdade é bem parecida com essa, na hora que ele colocar ali, olha lá. Nós temos também as 5 divisões, né? Totaliza os 27 livros, só que aqui propositalmente Hebreus está ali com asterisco, que é um manuscrito contestado. Então, algumas sociedades bíblicas ainda dizem que, ou dizem, né, que a autoria de Hebreus é atribuída a Paulo. Mas isso aqui é só mesmo para os irmãos entenderem, né? É nessa aqui está 7, porque aí Hebreus está aqui. O importante, irmãos, não é você discutir com um ou com o outro, né? Ah, mas Hebreus é de Paulo. Não, Hebreus não é de Paulo. O importante é o que diz, o que está escrito em Hebreus, a mensagem de Hebreus. Esse é o importante. Mas aqui é só para os irmãos entender que o comentarista, ele traz esse entendimento dessas 5 divisões para mostrar que o avivamento, ele está desde os evangelhos e até aí o livro do Apocalipse. E como nós entendermos, apontarmos o avivamento no livro, né, lá de Mateus, Marcos, Lucas, né? Nós vamos entender então aí, nesse primeiro tópico, certo? O avivamento dos evangelhos, o avivamento de João. Lembrando que essa divisão que chega para nós até os dias de hoje, todos nós sabemos, né? Se vocês por acaso não se lembram, você vai lembrar hoje que essa divisão e essa forma é devido à Vulgata Latina, que chega para nós, a tradução para o latino que chega para nós, essa organização. Não é de forma cronológica, bem entendido. Por quê? Porque tem epístolas ali, né, pastor Hélio? Se me falha a memória, só pode me ajudar. Tem epístola que foi escrita antes de alguns evangelhos. Então, isso aqui é a forma, não é a forma cronológica, tá bom? Isso aqui é a forma que chega para nós da Vulgata Latina e que temos aí até os dias de hoje, tá certo? Mas então, o pastor Elinaldo, ele vai mostrar esse avivamento, né? E falando do avivamento dos evangelhos, ele começa por João, certo? E nesse apontamento, porque ele começa por João? Entendo eu, porque nós sabemos que o evangelho que João apresenta é um evangelho mais universal, um evangelho de forma geral, né? Visto que Mateus tinha um propósito, ele direciona aos judeus, né? E consequentemente na sequência para o mundo. Marcos direciona aos romanos, né? Ali vai falando, é por isso que você não vai encontrar nos 16 capítulos, você vai encontrar essa forma que Marcos direciona aos romanos, é que você vai encontrar, por exemplo, palavras em latim, como aparece no capítulo 12, versículo 42, se não me falha a memória, que é a palavra quadrante, é uma palavra em latim. Você vai entender também, né, que Marcos, ele vai mostrar como nos direciona a lição, Cristo em 3 aspectos, né, sendo ele servo, né, servo, e nesses aspectos ele é o servo vencedor, depois o servo sofredor e depois o triunfante. Por que Marcos se preocupa em mostrar? Então, porque na verdade ele escrevendo aos romanos, ele não vai acrescentar a genealogia de Cristo, pois isso não teria muita importância, ele não vai dar tanta ênfase nas tradições judaicas, então ele vai mostrar Cristo nesse serviço. Por quê? Porque os romanos, para eles se interessavam, eles eram muito ligados em serviço, em ação. É por isso que ele mostra essa ação de Cristo mais do que as palavras, certo? E você vai entender isso porque ele mostra, apresentando uma palavra que é traduzida para nós, que é a palavra eutirus, que é traduzida como o termo imediatamente.
Esse termo vai aparecer em Marcos aí, e vai aparecer sempre depois de cada milagre, mostrando uma ação, um serviço de Cristo em favor daqueles que iam buscar o milagre, né? É por isso que vai estar escrito assim: e imediatamente ficou curado, né? Mostrando esse imediato, esse serviço rápido de Jesus mediante a fé. Os sinóticos. Sim, irmão, atrás aí. Reproduz aí, pastor. Quem terminou o avivamento do Novo Testamento, né? O avivamento do Novo Testamento. O pastor já adiantou, ele não termina, né? Ele, a partir da promessa, como o pastor disse, vamos pegar aqui, específico no Antigo Testamento, a algumas pessoas, e agora derramado após a promessa do derramamento do Espírito. Então, ele não termina, ele continua. Quem terminou sendo só com a igreja primitiva? No meu entender, pastor Elton, na verdade, quem terminou e consumou, entre aspas, não terminou, foi Cristo, que na verdade iniciou e terminou, certo? Os apóstolos, eles deram sequência naquilo, certo? Na promessa. Não, assim, não houve um término dos apóstolos, eles continuaram. Entendido, irmão? Então não houve um término, né? Para nós deixarmos bem claro. Houve um segmento. E aí veio os pais da igreja e até hoje, certo? O avivamento, ele mantém-se aí, só que de forma derramada. Cristo, ele começa quando ele aparece, né? E devemos entender o seguinte, irmãos. Naquela época, antes da manifestação de Jesus, aparece João Batista, certo? E João Batista, ele vem com uma mensagem dura, que é uma mensagem que se prega ela hoje, tem uns que entorta, né? Entorta para nem pastor Capão, entorta para cá, mas a mensagem dele é um tema bem conhecido, né, presbítero? Um tema tranquilo. O tema da mensagem, arrependei-vos, né? Ele via arrependei-vos, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Então, a mensagem dura que vai anteceder Cristo, que quando ele chega, por quê? Os legalistas estavam ali mais para a política, né? Aquele grupo herodiano, né? Tinha ali os fariseus, né? Tinha os saduceus que não cria nas manifestações e milagres, né? Tinha esse povo ali, esse grupo. E agora Cristo chega, né? E quando ele chega, antecedido pelo precursor, ele vai dizer o quê? Qual que é a mensagem de Cristo? Qual que é a mensagem de Cristo? Arrependei-vos. Essa eu vou deixar para o pastor Elton, que mencionou Abacuque. Por que o profeta Abacuque mencionou aviva sua obra? O texto de Abacuque, capítulo 3, na verdade, ele é muito usado para a gente falar de avivamento. Mas quando você tira o texto do contexto, vira um pretexto para heresia. Então, olhando o contexto do que o profeta está falando, o profeta Abacuque, ele é um profeta das interrogações. Ele fica, por quê, por quê, por quê? Porque ele não se conformava pelo fato de que Deus iria julgar o pecado da nação de Judá. Só que Deus iria usar um instrumento, que era Nabucodonosor, que era rei de uma nação ímpia. Então tá, se Israel, se o povo de Judá está pecando contra Deus e Deus vai julgá-los,
por que Deus vai usar uma nação mais ímpia do que Judá para julgar? Então ele ficava questionando a Deus os porquês do livro por causa disso. Então quando ele fala viva a tua obra, quando ele entendeu no livro que era necessário Deus exercer aquele juízo, ele clama viva a tua obra. Na verdade, essa viva que ele está pedindo é o juízo de Deus sobre a nação que ia ser usado, que ia ser como instrumento a nação de Babilônia. Então o avivamento que ele está pedindo ali, na verdade, é um juízo, olhando dentro do contexto da palavra, né? Agora a gente usa para falar de avivamento, tá? Mas o contexto é esse. É porque a nação estava em franco pecado contra Deus, né? E Deus vai avisar ele: eu vou julgar esse pecado. Só que eu vou usar a Babilônia, vou usar os caldeus. Mas por que os caldeus, se eles são mais ímpios? Então ele fica com esse questionamento na cabeça, né? Então o avivamento que ele está pedindo, depois que ele compreende o propósito de Deus, ele está pedindo que o juízo que Deus havia falado viesse sobre o povo. Ele já sabia que Deus já trabalhava dessa forma, usando nações mais ímpias do que Israel anteriormente, para julgar. Juízo sobre a nação de Israel. Ele chega chamando a Nabucodonosor de meu martelo. Consequência, né, que eu falei alguns segundos atrás, não sei se o senhor, né, essa consequência, ela vai acontecer, né? E quando as consequências acontecem, o que é que se deve fazer? O que Manassés fez, né? Espera aí, eu estou errado, né? Eu preciso me arrepender. Eu ia no final aqui num texto que eu separei, mas eu vou adiantar o seguinte: esse avivamento, na verdade, ele se dá tanto individualmente como coletivamente, certo? Vamos pegar um exemplo, Atos 12, um avivamento de libertação, certo? Aonde? O que é que a igreja estava fazendo coletivamente? Ela estava orando. Para que acontecesse o quê? Para que Deus agisse em quê? Quem estava preso? Pedro estava preso, certo? E a igreja coletivamente desperta isso, né? Move o coração de Deus, como alguns jargões de pregadores, e a igreja coletivamente orando. Mas há também um avivamento, uma vida avivada que você leva individualmente, como nós desde o domingo passado ouvimos aqui. O Senhor mantém uma vida de oração, mantém uma vida procura ter uma vida de retidão, porque nós somos falhos muitas vezes, né, somos limitados, mas esse avivamento na sua vida também, ele vem. E eu vou ser ousado em dizer que quando nós ouvimos algumas revelações mesmo, né, que tem uns pseudos avivamentos, umas revelações aí que só misericórdia, né? Então muitas vezes Deus levanta o Senhor lá atrás e realmente o Senhor está convicto, e o Senhor vai e entrega uma mensagem. E depois o Senhor ouve um testemunho. Já ouviu isso? O Senhor ouve um testemunho de alguém dizendo: olha, eu estava assim e tal, Deus usou o irmão avivado, veio até mim e falou comigo. Mas por que Deus fez isso? Porque o Senhor manteve individualmente uma vida avivada, certo? Nós sabemos que há muitos dons espalhados no meio da igreja, mas o Senhor manteve, o Senhor entendeu aquele dom e o Senhor manteve isto diante de Deus. Deus te usa.
isso não é, isso não é chocante nenhum, pelo menos para mim não, certo? O que o pastor está dizendo aqui é que esses sinais e maravilhas, ele faz parte, uma característica do que acontece quando a igreja está sempre dentro da palavra. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. E essa promessa, ela se cumpre, certo? Quando você mantém uma vida. O batismo do Espírito Santo é uma das características para o crente que mantém a sua vida avivada. Então, ela é uma promessa, certo? Ela não é, porque tem muita gente até hoje, tem um tempo de crente, não foi batizado no Espírito Santo ainda. Mas, por favor, nós dissemos aqui numa aula, acho que no outro trimestre, não deixe de buscar, certo? Será que a vida avivada, uma pergunta, será que a vida de uma pessoa avivada é só quando ela é batizada no Espírito Santo? O que vocês acham? Não. Então, não, esse é um requisito imposto, não, eu tenho que, não. Você busca, não deixe de buscar, e essa promessa, ela se cumpre na vida da pessoa. Essa característica, ela segue a pessoa e ela é batizada no Espírito Santo. Mas uma pessoa que não é batizada, não estou colocando para ninguém parar de buscar, tá? Entenda isso. Essa pessoa que não é batizada, ela também tem uma vida avivada. Porque muitas pessoas julgam. Nós temos a igreja no século 21, eu vou usar um termo forte aqui, uma igreja de julgamento pessoal, né? Não vejo ele falar em línguas, não vejo ele pular, não vejo ele, né? Essa pessoa não é avivada, muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa falou em língua uma vez, foi batizada e nunca mais falou, certo? Ele talvez parou de buscar aí os adentros, né, dessa vida espiritual. Mas não é um requisito que eu tenho que ficar ali. Eu preciso sim buscar, mas é uma vida de mão dupla, nós falamos agora há pouco. Eu vou buscar e essa característica, ela vai se cumprir na minha vida. Mas nem por isso eu sou uma pessoa que eu não sou avivado porque eu não sou batizado no Espírito Santo. Certo? Os irmãos entenderam? Então, não sou avivado, que a pessoa não é avivada, não. A pessoa, às vezes, eu vou usar um termo aqui que vai provocar. Às vezes a pessoa é mais avivada que você, que está ali, né? Isso é uma característica, irmão. Sinais e maravilhas é a característica de que mantém uma vida avivada. Eu disse aqui na pregação, acho que alguns irmãos estavam, né? No início aí, acho que foi em um desses domingos atrás aí, o entendimento seguinte. Às vezes tem pessoas que falam que você só vê ela avivada no congresso. Já viu isso, pastor? Né? Aí na hora que o pastor Hélito está aqui terça-feira, pregando uma mensagem sobre fiador 100%, colocando e mostrando o porquê, trazendo a tipologia, né? Mostrando, entendendo, a pessoa dá culto ensino. Aí que você tem que estar mais avivado. Nós tivemos exemplo agora terça-feira. Quem veio no culto terça-feira? Levanta a mão. É que os outros não conseguiram chegar, né? Mas quem veio, entendeu. Se você não veio, vai lá na página da igreja. Salmo 46, o mais conhecido da Bíblia. Não é não, pastor? E nós tivemos um culto o quê? Avivado ou não? Um culto avivado. Estou cansado de ver o pastor terça-feira falar sobre Apocalipse. Mas, meu Deus do céu. Isso te mantém avivado. Te faz um crente avivado, né? Culto de ensino te faz um crente avivado. Então não é só congresso.
né? Então a característica, você disse, pastor, aqui, você está conectado no culto, independente de qual culto seja, mas você está conectado, você leva uma vida de oração, você está ali, Deus vai te enchendo, sim. Aí vem a característica, certo? Mas não porque você está pulando, vai identificar que você é um crente, né? Esse sim é avivado, aquele que está ali não, às vezes aquele que está ali está conectado também, né, com a palavra ali no culto de ensino, está enchendo sua vida espiritual, e aí quando ele sai da porta para fora, aí que é a reflexão desse avivamento. Ele veio no culto de ensino, ele aprendeu, mas quando chega lá fora, ele sabe combater, né, as artimanhas do inimigo. Por quê? Porque ele foi avivado no culto de ensino, e não só no congresso. Amém? Irmãos, o tempo já foi embora, mas fazendo um respaldo, segue Lucas, segue Marcos, né? Nesse mesmo objetivo, né, sinótico, e aí João vem trazendo universalmente, né, esse avivamento, falando aí a mulher samaritana. Não podemos deixar de colocar João 3 aqui, né? Nós vamos ver o avivamento na vida, a conversão na vida de Nicodemos. Nós vamos ver o avivamento, né, nos evangelhos você vai ver avivamento de conversão em muitas partes, né? Conversão principalmente, Nicodemos, a mulher adúltera, o avivamento que ela recebeu em várias partes do evangelho, certo? E o avivamento nas epístolas, que segue também no Apocalipse, o apóstolo Paulo ele vai mostrar uma conversão de ter ou manter uma vida avivada com toda a propriedade, pois ele é fruto do encontro com o próprio Cristo, né? Todo mundo sabe da conversão de Paulo, o caminho de Damasco, né? Ele tem o seu encontro com o próprio Cristo, ele é avivado ali, né? Ele reconhece, né? E aí a vida dele, ele tem propriedade para falar desse avivamento, pois ele teve essa experiência, assim como nós todos aqui que aceitamos a Cristo, de alguma forma, se fôssemos dar a oportunidade, um vai falar, eu fui avivado quando eu recebi um folheto e aquela palavra falou comigo, né? Tudo isso, interessante. Eu, por exemplo, eu fui avivado a primeira vez com um folheto que eu encontrei na rua. A segunda vez, um jovem, eu estava na praça em Cuiabá, um jovem chegou, estavam meus amigos, quando ele sentou, né, naquela época, né, o jovem mais ousado, nós tínhamos um jovem mais ousado, ele sentou e começou a falar, os meus amigos saíram. Isso eu conto no meu livro, que eu vou lançar agora em 2023, até o final, em nome de Jesus, que é a trajetória de um escolhido, uma autobiografia. E lá eu falo sobre isso. Então, ele sentou ali e falou, pastor Hélito, eu vim aqui para te trazer uma mensagem. Começa a falar. Eu não tive força, pastor André, eu não tive força para sair dali como os outros. Entenda isso. Porque naquela hora algo me tocou aqui dentro, presbítero Heber, e eu não tive força para sair, enquanto meus amigos ficavam zombando dele lá. E rindo de mim, porque eu fiquei ali. Aí eu baixei a cabeça e passei a ouvir. Por quê? Porque naquela hora eu fui avivado. E ele disse, olha, Deus tem um propósito na sua vida. E ali começou a minha vida ministerial.